Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast aqui para falar um pouco da nossa resenha mensal e um tema muito importante, especial aqui, que a gente tem visto, pelo menos pelo mercado, ser muito pouco coberto, comentado e trazendo também não só todas essas questões que a gente tem visto diretamente nos noticiários sobre as empresas, principalmente no setor automotivo, para o agronegócio, trazer também um pouco qual que vão ser os efeitos nas investidas. Isso é de extrema importância não só para as investidas, mas para o país como um todo, que coloca num cenário cada vez, até vamos dizer assim, em vantagem com a Europa, América do Norte, que a gente vai explicar um pouquinho aqui para vocês. Então, resenha mensal de outubro, né? Então, o tema é como os incentivos aos biocombustíveis vão dar potência aos motores da Triglia. Justamente toda essa questão, esses incentivos, como que eles relacionam com as nossas empresas investidas. Então, a gente vai fazer uma ligação direta aqui entre nossas teses de investimento e tudo que está acontecendo. E aqui o QR Code para quem quiser acessar, ler. A gente fez com bastante carinho essa resenha e vale a pena. Então, Pedro, a gente, na verdade, apesar que saiu agora, né, semana atrás, um pouco mais a resenha, a gente escreve muito antes, né? Então, um mês antes dela ser publicada, a gente começa a escrever, a gente pega temas do momento e, na verdade, o que está acontecendo teve lá a cúpula, né, do futuro, realizado também em Nova York, um dia antes da Assembleia Geral da ONU. Então, a cúpula foi de 2 e 3 de setembro, o Lula foi até um dos palestrantes, depois teve Assembleia Geral, e naquela época o grande tema era a sustentabilidade, né? Então nós fizemos esse link, né, de sustentabilidade, mas o que tem a ver com a gente, né, com nossas empresas investidas, né, bom, que se traduz isso em investimentos, né? Então basicamente esse foi o nosso mote, né, e aí nossa inspiração para fazer essa resenha. Agora vamos explicar uma coisa, o que o Tico fala com o Teco, né? Uma coisa tem a ver com outra. Exato. Então essa foi basicamente a razão, né, e o nosso mote para fazer a resenha. Bom, então assim, começando justamente por esse tema que você levantou, sustentabilidade. Então, é uma palavra hoje que a gente vê cada vez mais presente no dia a dia, nos noticiários, até nos relatórios que as empresas publicam ao mercado. Então, todo dia a gente vai deparar com essa mensagem, né? Então, poder falar um pouco aí desse tema do momento e como que se traduz nas empresas. Então, na verdade, Pedro, a grande questão, né, é o aquecimento do planeta, né? Então, se continuar nas mesmas condições, né, o planeta vai esquentar e você vai ter os oceanos vão se elevar, as geleiras vão realmente se transformar em água, né? Groenlândia vai derreter. Então, é um problema que a gente não sabe a dimensão, né? Muito chute, né? Uma expectativa e o que tem de impacto. Nós vimos recentemente, né, aquelas enchentes, né, cheias em Porto Alegre, nas chuvas fora do normal, né, secas agora na Amazônia, quer dizer, de um lado está chovendo, do outro lado está seco. Vimos agora em São Paulo um vendaval, uma ventania danada, né, que destruiu a rede elétrica. Então, As queimadas também. As queimadas, o efeito, né? E aí os políticos, né, eles acabam criando soluções que às vezes não são economicamente viáveis, não são tecnicamente viáveis, e com prazo de 15, 20 anos, né? Provavelmente quando chegar nesse prazo, esses políticos talvez não estejam nem mais presentes nesse planeta, né? Já se foram, ou não serão mais políticos. Então é fácil jogar a bola para o outro, tirar o time e fazer tudo aquele marketing, né, que chama-se greenwashing, com coisas que não são realmente efetivas, né? Então isso que nós estamos vivendo hoje, e uma das questões foi a eletrificação dos carros, né? Então assim, vamos eletrificar carro para resolver o problema. A gente sabe que não é o problema, não são os carros, né? E nós já vimos agora que esse negócio começa a andar para trás. Várias montadoras que tinham prazo para fazer carro a combustão, já deixou mudou o prazo, ou saindo do negócio, dando prejuízo, né, e botando uma série de Estados Unidos e Europa colocando subtaxa na China. Então, no fim... Já se fala em veículos híbridos. E aí foi tiro no pé, né? Criou um monstro que chama-se China e agora eu não consigo mais competir com a China. Pô, peraí, por que você não deixa encher a Europa e Estados Unidos de carro chinês? Não é bom para o planeta? Então não importa, vamos só usar carro chinês. Opa, peraí, não é bem assim, né? Então essa é a questão, né, do econômico e das intenções. Então, assim, falando justamente nessa questão de emissão de gases e os impactos ambientais, né? Então, para
nessa questão que você falou, né, velho? Justamente medir essas emissões de gás de veículo elétrico depende muito da metodologia, então não é simples. Justamente esse ponto, questão dos carros elétricos chineses. Então, beleza. Quando a gente olha na questão do tanque, a roda é tranquila, é tudo bonitinho, não emite. Porque carro elétrico não tem escapamento, né? Vamos medir, né, os gases, né, as emissões do escapamento. Pera, o carro não tem escapamento, então é zero, né? Mas não é bem assim. Então, basicamente, a forma, né, como você comentou, você mede isso aqui, só que para você fazer a bateria, né, ou alumínio, você gasta uma quantidade enorme de diesel, né, emissões, uma quantidade enorme de minério que tem que ser movimentado, quantidade enorme tem que ser, digamos, guardado, né? Você tem aquelas barragens de rejeitos, que foi o caso da Vale, né, no caso do Pão de Ferro, mas todos esses minerais eles geram 99% de rejeitos, se aproveita menos de 1%. Então, todos esses efeitos, né, eles não são contabilizados, né? Exato. Então, existe um conceito que a gente vai falar mais para frente. Então, basicamente, outra coisa. Bom, o carro europeu usa energia elétrica na tomada, você vai lá e liga. Só que uma grande parte dessa energia elétrica da Europa, ela vem de termoelétrica a carvão ou a gás, né? Então, assim, você não está medindo isso. Então, a forma como você mede realmente é totalmente, digamos, ela é enviesada, né? Porque você quer chegar, então vamos medir um escapamento que não existe escapamento. E às vezes falta olhar muito também para soluções que são viáveis e estão perto da gente, né? Que são, por exemplo, hoje a gente pega o número de caminhões em circulação no Brasil. Se a gente pega só aqueles caminhões com mais de 35 anos de idade, ele é responsável por 1/3 das emissões de CO2 desse segmento. Então, por que não começar pelo que está ao nosso alcance, né? E agora, falando um pouco do setor energético, né? Então, o principal ponto de atenção... Exatamente, né? A grande origem de tudo isso aqui é a energia, né? Que é 73% de todas as emissões então, de CO2 do mundo. Então, a gente pega, né, da onde vem o efeito, né, dos gases de efeito estufa, quase 3/4, né? Ela vem basicamente da energia, né? Uma parte aqui vem de a própria agricultura, floresta, o uso da terra, mas boa parte vem da energia. E quando você for olhar na Argentina, na energia, a indústria representa 25%, né? Aí você tem cimento, você tem minério de ferro, né? Você tem siderurgia, e as pessoas falam muito pouco disso aqui, né? Você tem alumínio, mineração. Bom, aí você tem o consumo de energia, né? Que nós usamos nas residências, nas edificações, né? Que é mais ou menos 18%. Nas energia até industrial, aí você tem as residências, você tem o comércio, aí você tem uma grande parte da energia que é a nossa iluminação aqui, ar-condicionado, né, tocar a indústria, tocar o comércio, você precisa de, né, energia para funcionar essas coisas. Aí você tem o transporte, é só 16%, né, é a logística, né, e dos quais 12% é transporte terrestre. Então, o grande vilão aqui é o transporte terrestre, aí tem caminhão, tem ônibus, tem carros, que é 12% do total. Né? A agricultura e o campo, né, que produz alimentos, produzem 18% dos gases de efeito estufa. Então, na verdade, o grande vilão, que, né, estão se combatendo através da eletrificação dos veículos, tem uma participação relativamente pequena, 12%, em relação à emissão de gases de efeito estufa. Como você falou, seria muito mais econômico ou viável você tirar caminhão velho, ônibus velho, trator velho do seu serviço, né, e colocar caminhões novos. Hoje, por exemplo, um caminhão novo, ele emite menos gás de efeito estufa do que né, os efeitos nocivos de um veículo freando, né, que tem as pastilhas, tem os resíduos, tem o próprio atrito do pneu, do que você medir as emissões de um caminhão muito moderno. Então, bastaria substituir os caminhões antigos, né, os veículos antigos. China também, que é o grande responsável, 1/3 dos gases de efeito estufa vem da China, 33%, Estados Unidos, 12%, Índia, 7%, Rússia, 5%, Japão, 3%. E quando você olha no Brasil, ele está 1,2% do total. Mas Brasil é emergente. Então vamos comparar com a Turquia, 1,2%, né, África do Sul, 1%. Agora, quando a gente faz per capita, né, porque se está olhando o país, per capita, o Brasil está lá longe, né? O Brasil consome gera 2,2 toneladas de gases de efeito estufa por habitante, Estados Unidos 14, né, 7 vezes mais, Rússia 13, Canadá 15, China 9 vezes, quer dizer, quase 5 vezes mais que o Brasil. Pô, mas, Berna, você está comparando laranja com abacaxi. Bom, então vamos comparar os emergentes. México 4, Turquia 5,5, África do Sul 6,5, Indonésia 2,5. Então o Brasil
não é o grande emissor, per capita menos ainda. Então, o problema não está aqui, né? O problema são as outras regiões. E até fazendo uma ligação com as nossas empresas nessa questão, a gente pega a África do Sul, emite 3 vezes mais per capita que o Brasil, muito por conta da sua matriz energética, tudo a carvão. Isso, E aí que é um grande produtor de ferroligas aqui. Exatamente, ferro-cromo, né, especificamente. E aí a gente traz assim, a empresa de ferroligas lá da África do Sul, ela vai emitir muito mais. Então aqui você traz uma vantagem para nossas empresas, essa pegada. É interessante, Pedro, isso aí, porque, por exemplo, o Japão, né, teoricamente tinha um país que está avançado, né, Europa. Então, quando eles compram um ferro-ligas da África do Sul, né, um cromo, né, principalmente, e compram do Brasil, o Brasil é limpo, né, muito mais limpo do que a África do Sul. Eles não pagam um centavo a mais, né? Querem saber, o preço é o mesmo. Mas eu sou verde, né, problema seu. Não, mas custa caro, problema seu. Então, os países, eles não querem pagar o custo, né, de um produto limpo, um produto verde, né, como se diz, mas fazem toda a propaganda que eles querem ser limpos e verdes. Então, acho que a grande questão, né, do Brasil é a questão energética, né? E se você quiser comentar, Pedro, por exemplo, como é que é a nossa matriz energética, né? Por que o Brasil ele é tão diferente, né, na questão das emissões, né? Porque a gente tem um índice tão baixo de consumo de energia ou gases de efeito estufa per capita. Perfeito. Então, assim, naturalmente a gente é agraciado por essas questões. Então, hoje a fonte hídrica, ela basicamente é 50% na nossa matriz energética, e aí 13% já vem das fontes eólicas, solar, que vem crescendo muito nos últimos anos, 17%. Passou já, né? Já deixou a eólica lá para trás, né? Deixou para trás. Então, assim, essas são as nossas fontes, e a gente tem, vamos dizer assim, agraciados aí por estar posicionado no lugar certo. Então, temos essa vantagem de ter aqui uma matriz limpa. E só que quando a gente olha a outra parte que ainda está pequena aqui nesse gráfico, a gente pode ver biogás apenas 7,5%. Deu uma dica aqui. Biogás 7,5%, né? E o gás natural, né, o GNV, aquele que vai nos carros, nas residências, é 3,5%. Então, o biogás, nós vamos explicar 7,5%. Olha só, já tem um novo ator aqui importante para o Brasil. E aí a gente também, colocando, vamos dizer assim, uma característica única para o país, é o biocombustível. Então a gente tem aqui terras de forma de abundância que a gente possa produzir esses biocombustíveis sem tirar lugar do alimento, né? Então complementar essa produção e coloca o etanol na frente. O etanol aqui é uma grande vantagem. Então, Pedro, o etanol, né, é muito interessante que o Brasil foi pioneiro na década de 70 para o álcool, lançou o etanol como combustível veicular, né? Então, hoje o etanol ele representa, quando a gente fala ciclo óculo, são carros que a gente chama gasolina, né? Que não é diesel. Então, aí envolve não só a gasolina, como o etanol né, aquele você pode ter um flex. O Brasil também inventou o carro flex, né? Outra característica do Brasil é pioneiro nessas tecnologias. Então, hoje, o consumo do etanol representa 46% do que seria a gasolina pura. Se a gente não tivesse etanol, a gente teria o dobro de gasolina consumida, onde seria importado, gerando mais gases de efeito estufa, não tem, digamos, a vantagem do etanol de capturar através da cana. Atrapalhando a balança comercial. Você tem muita coisa aqui. E agora, né, o Brasil, de novo, como pioneiro, está lançando um carro biohíbrido, que significa elétrico e etanol. Hoje você tem o híbrido flex, né? Toyota, que ele pode ser gasolina e etanol, você não garante que vai usar etanol, você pode botar gasolina. E você tem o híbrido, que é o que vem lá de fora, que é só gasolina, né? Esses BYD, esses carros que estão vindo lá de fora, né, ele só tem gasolina. Então, assim, quanto que ele é efetivo, né? Posso estar usando 20% do tempo rodado com elétrico e 80% com gasolina. Se você andar na estrada, vai ser mais gasolina, muito mais gasolina, porque você não recarrega a bateria, né? Então, o problema esse tipo de tecnologia. Então nós vamos de novo ser pioneiro nessa tecnologia, que é muito importante. E aí, Pedro, falando em biogás, né? Então explica o que é biogás, o que é biometano, né? Então vamos colocou a pessoa na mesma página, né? Biogás é a mesma coisa que biometano. Da onde vem o biometano? Vamos lá. Então, assim, a gente acredita que o biometano será protagonista nos próximos anos. Então, aí a gente não só vai ver um enorme ganho ambiental, mas economia de custos, né?
E de onde que vem esse biogás? De onde que vem esse biometano? Então, basicamente aqui no Brasil, como a gente comentou essa questão, por ser rico na agricultura, o agronegócio, a gente tem uma pecuária muito avançada, então a gente começa por aí, na pecuária, no setor sucroalcooleiro, você tem hoje enormes resíduos da vinhaça, toda aquela palha. Então é daí que a gente vai pegar insumos, matéria-prima para desenvolver esse biogás e biometano. Se você puder também complementar, velho, até saiu até uma colocação do próprio André Ferrarese, que veio aqui até participou de uma live recente com a gente falando toda essa questão, né? E ele explicou justamente isso, né? Toda a matéria orgânica você consegue ali conseguir gerar esse biogás. Então, na verdade, o biogás, ele tem várias fontes, né? Lixão, aterro sanitário, né? Os dejetos animais, né? São várias fontes. Os resíduos orgânicos são decompostos, tudo gera metano. Então, metano é um gás que ele é 50 vezes mais nocivo do que o monóxido de carbono, esse CO2 que a gente fala aqui. E outra coisa, quem causa o aquecimento, o grande aquecimento do planeta é o metano, né? Não é o CO2. O CO2 está lá, mas o metano é muito nocivo. Então, quando você captura esse metano, por exemplo, dos dejetos animais, dos lixões, aterros sanitários, alimentos que o supermercado joga fora porque não aproveita, né, esses vegetais, e você retira ele, de certa forma, da atmosfera, você pode transformar em energia, né, energia elétrica, você pode transformar também em combustível, né? Em vez de diesel, eu tenho aí o biometano, né? Combustível na forma de gás, que os motores hoje funcionam tanto com o GNV, que é o gás lá natural, que vem junto do petróleo, né? Ou pode ser liquefeito também, mas GNV, e você substitui o diesel. Olha a vantagem, né? E olha as fontes, né? Basicamente, a gente está jogando na atmosfera algo que poderia ser recuperado. Então, basicamente, essa é a origem do biometano, né, que ele é mais barato que o diesel, ele é tão eficiente quanto, você roda quase que a mesma quilometragem, né, e algo que seria muito nocivo à atmosfera. Olha, né, o efeito. E aí, Pedro, calhou também de semana passada, coincidência, parece que o governo tem lido nossas resenhas, né? Então foi lançado o Combustível do Futuro, o presidente Lula lá em Brasília, inclusive, ele até dentro do caminhão, que parecia lá MWM, né? Então, que faz os motores, né, já com biometano, a Scania também faz, mas fizeram esse marketing para a MWM, né, e lançamento agora do combustível do futuro, que basicamente você traz, né, o biodiesel, né, o etanol, né, o biometano para a nossa realidade, né, através de vários incentivos fiscais, não só fiscais, mas outros benefícios. Então, basicamente, né, agora o SAF, né, que é aquele combustível de aviação, que a São Martinho acabou de lançar agora há 3 dias, que ela foi qualificada, então ela já pode produzir esse combustível, digamos, de origem orgânica, né, em substituição da origem fóssil, né, que basicamente é o que o planeta precisa também. Os aviões emitem muito CO2, então é uma forma de você reduzir as emissões da aviação. Então, e até para complementar esse dado, quando a gente pega a produção de biogás só a partir de resíduos da cana, né? Pega ali vinhaça e torta de filtro. Só pegando isso aí, a gente já pode trocar ali basicamente 17% da demanda de gás natural, só com o setor sucroalcooleiro, sem falar depois se a gente aproveitar resíduos animais também. E o animal realmente então, é uma grande fonte para o Brasil. Produz muito, né, avicultura, né, de corte ou as poedeiras, né, a suinocultura, até o confinamento, o leite produz muito dejeto, isso aqui tudo vai para a atmosfera. Então, se a gente conseguir recolher isso aqui, através aqui na resenha, a gente mostra lá uma bioplanta, como é que funciona, e ainda gera, Pedro, ainda digamos, como resultado final, vai de gorjeta, o fertilizante, né, que ele é orgânico, então é limpo, substitui um fertilizante que nós importamos 70%, né, que é basicamente de origem fóssil, e você adiciona alguns minerais, então você tem um fertilizante organo-mineral, né, que é basicamente do mesmo preço, né, então assim, utilizável quanto um químico, né, derivado de petróleo, mas com uma qualidade muito melhor para o meio ambiente, para o solo, porque a origem dele é orgânica e ainda tirando o metano da atmosfera. E o legal disso é que são soluções made in Brasil, né?
E inovação é isso, você trazer na questão aqui, ser mais sustentável e é mais barato para o produtor e ele ainda... E não adianta trazer uma bioplanta lá da Europa, porque é outro tipo de resíduo, né? É outro tipo de lixo, quer dizer, os resíduos são diferentes. Então, a gente vai falar aqui, então nós temos a nossa realidade brasileira, nosso jabuticaba. Então não adianta trazer coisa importada que não funciona aqui. E o Brasil, né, através do programa Mobilidade Verde, né, o Mover, ele deu um passo adiante, né, do mercado internacional. Então a gente vai comentar um pouquinho aqui. Pedro, o que é Mover? Não, vamos explicar e quais os benefícios, né? O que o governo está fazendo para estimular o uso disso aqui tudo? Então, basicamente, o Mover é mobilidade verde. Então, ele estabelece eficiência energética na visão do poço à roda e incentiva esses investimentos locais, né? Então, aqui está a grande diferença, talvez até à frente dos outros países, que a gente começa a olhar do poço à roda. E mais à frente, vamos até mais adiante, do berço ao túmulo. E aí pega então, toda desde a a mineração, né, aquele veículo, né, aquele máquina, né, de realmente estar fazendo mineração, está gastando diesel, inclusive utilizou energia para ser construída, né? Então vai até o final e até o descarte, né, o túmulo. Exato. Como é que eu descarto? O que eu faço com aquele resíduo, né, aquele produto final? Então qual o fim daquele? Então assim, por isso que eu mostrei do túmulo, do berço ao túmulo. Então desde o início até estamos lá no enterro. E o Brasil está sendo pioneiro nisso, nessa forma de contabilizar essa questão. Então, os principais benefícios aqui é a alíquota de IPI diferenciada para veículos sustentáveis. Então, geração de crédito financeiro de acordo com os investimentos em inovação. E aqui, até já adiantando um pouco mais, várias investidas nossas estão muito adiantadas nessas questões. E redução do imposto de importação para aquelas autopeças que a gente não tem similaridade então não adianta, nacional. Olha, eu não tenho como fazer, vou trazer lá um injetor qualquer que não tem no Brasil, e esse produto ele não é tributado, né? Então estimula, reduz o custo, né? Eventualmente vai ter um similar nacional, mas no momento não tem. Então você traz a tecnologia de fora, que não existe ainda, mas sem onerar demais o custo desses produtos, né? E o que significa, Pedro, esses créditos financeiros, né? Qual que é o incentivo aqui para a indústria? Então, aqui basicamente esses créditos financeiros. Então, no momento que você começa a investir, você pode abater isso no seu imposto, no IPI, no imposto de renda, dependendo ali de cada particularidade. Interessante que justamente nessa questão, velho, a empresa pode, a cada real investido, ela pode conseguir ali uma dedução de 50 centavos a R$ 3,20. Então, em alguns casos específicos, se ela investe 10 milhões, ela pode conseguir ali 35 milhões para bater nos... E algumas nossas empresas estão investindo, né? A gente fez a live sobre Tupi, quer dizer, imagina que se eu gastei 50 milhões em tecnologia, né, em desenvolvimento, logicamente vai ter que qualificar, eu posso até abater 150 milhões do imposto IPI. Não é redução do lucro, não. Eu tenho que pagar 150 milhões de imposto, não vou pagar nada. Ou se não, mas eu não dou lucro, eu tenho 30 milhões para pagar de imposto. Ok, você vai abater do IPI, lá da tua receita. Né? Então, de qualquer forma, os impostos federais, eles serão desonerados de forma que você compense esse benefício, mesmo para quem não dá lucro. Às vezes a empresa dá prejuízo, mas voltará a dar lucro, porque eu vou reduzir lá da receita o imposto que está embutido na receita. Então, assim, só nesses 4 anos o Mover prevê 19,3 bilhões de créditos financeiros. Então, assim, então, os benefícios, quer dizer, ninguém botou na conta, né, Pedro? Isso aqui não está na conta. Então, mas eu acho que nesse final de ano, aquelas empresas já se qualificaram, elas vão chegar no final do ano, ó, eu investi tanto dentro do Mover, né? Aí eu posso abater tanto imposto. Então, 4 trimestres, mas eu já paguei muito imposto. Porque agora só no último trimestre que vai ser feito todo o cálculo. Então você pode ter empresas com crédito de imposto de renda. No final, eu paguei 50, mas tenho direito a 100. Então eu vou ter 50 milhões de crédito, né, de imposto de renda, e isso vai ser, ou IPI, isso vai ser levado ao resultado no último trimestre do ano. Então, mas tem mais coisa. Então vamos falar... Mas assim, ok. O Brasil precisa industrializar e né, a indústria automotiva já anunciou 130 bilhões de investimentos, né? Parte para cumprir com isso aqui, parte é modernização, mas como é que incentiva esse investimento, né? Então vamos falar de depreciação acelerada, né? E é para a indústria, né? Não é para todo mundo, não. Então, assim, o principal objetivo é modernizar esse parque industrial brasileiro, por muito tempo ali, vamos dizer até
um pouco de lado as questões Sucateado, né? Sucateado. Uhum. Então, no momento que você traz esses incentivos para a indústria voltar a investir em maquinário, em todos esses tipos, para modernizar essa indústria, você aumenta a produtividade, traz competitividade, até sustentabilidade e questões de segurança. Então, e aí, Werner, acho que seria até legal explicar depreciação acelerada na questão de benefícios, né? Então, se uma empresa ali fazia essa depreciação de forma normal de uma máquina de 20 anos, agora a gente pode colocar... Então, pode explicar. Conta simples. Então, assim, a empresa gastou 100 milhões naquele ano em investimento, né? Desculpa, ela tem ela já investiu no passado, né? Mas esse ano, investi 100 milhões esse ano, só que eu vou depreciar em 20 anos. Significa 5 milhões por ano de depreciação, normal. Imposto de renda mais ou menos 1/3, então eu vou deixar de pagar, né, com a depreciação 1,5 milhão, né? Imagine, ó, eu investi 100, né? Abato 5 e tenho um benefício de 1,5% desse 100. Bom, depreciação acelerada, eu posso fazer isso aqui em 2 anos. Então, eu jogo no meu cálculo do imposto de renda, né, 50 milhões, 33%, mais ou menos, vai 17 milhões. Então, em vez de 1,5 milhão, o meu lucro aumenta em 15 a mais, porque eu vou ter 15 a menos de imposto de renda. Então, o lucro aumentou, eu vou pagar mais dividendos, o retorno daquele investimento é acelerado, por quê? Porque eu recupero esse caixa. Então, esse é o grande incentivo, né? Inclusive, ele vai ser calculado a partir do ano que vem só, né? O balanço de 2025, só que o investimento que eu estou fazendo esse ano, como não dá tempo ainda de regulamentar, eu vou jogar para o ano que vem, né? Então, eu vou colher já o benefício em 25 de algo que eu estou investindo em 24. Basicamente é isso, né? Eu reduzo, logicamente não vai reduzir o lucro, porque ele é feito à parte, né? É um cálculo à parte, que vai lá para a Receita Federal. Logicamente você tem que homologar, tem que provar, tem que mostrar, mas o lucro líquido acaba aumentando e aí você pode até pagar mais dividendos, né? Então o retorno é muito bom por investimento e para acionista, através de um lucro maior. Os múltiplos não vão melhorar, 6 vezes o lucro, aumentei meu lucro, então aumentar o resultado da companhia. Então o efeito também é muito positivo para o acionista. Perfeito. E agora, velho, então, pegando tudo isso que a gente falou até agora, como que a gente vê isso nas investíveis e os benefícios desses dois programas diretamente nas empresas que a gente investe? Então, começando aqui, etanol de cana, né? Biometano, para Jales e São Martinho, acho que já estão praticamente assim, no setor na veia, né? Então não tem muito nem o que dizer, já fazem tudo isso no dia a dia. Né, a questão da vinhaça, né, que você comentou, vai ser transformado também em biometano, todo, né, o ganho, né, de reduzir o diesel, melhorar o fertilizante, precipitação, né, retirar o CO2 da atmosfera. Então é muito positivo. Então, basicamente, Jales e São Martinho são duas nossas empresas investidas que já estão contribuindo, né, já estão qualificadas isso aqui e vão ter agora. Bom, Pedro, ok. E que conversa São Martinho, né, e Jales com nossas investidas, né? Onde que elas vão ganhar? Como é que elas fazem uso do biometano, por exemplo? Então, ou do etanol, né, também. Exato, então, assim, basicamente aqui o etanol, a gente já viu combustível do futuro, então vai aumentar a mistura do gasolina, etanol né? anido ali na gasolina. 27,5% pode até 30%, 35%. Então você tem uma demanda adicional de etanol e veículos que vão pagar menos imposto, fazer etanol, né? Eu incentivo a indústria a fazer como a Stellantis vai fazer um veículo etanol puro, com menos imposto, carro mais barato. E também, até a São Martinho ela já anunciou um investimento em biometano, e a gente também começa a partir de 2026, começa com 1% da mistura de biometano no gás natural. E aí, aqui, a Tupi já começa a entrar nesse ambiente que antes era só do setor sucroalcooleiro. Então, ela começa a atender com a produção de biometano nas bioplantas, que já anunciaram duas parcerias, né, com a Primato e agora a mais recente com a Seara, que vai fazer essa produção de biometano a partir dos dejetos de animais, e aí sobra também fertilizantes organominerais que você comentou, e aí ela entra na outra ponta. Ó, tá aqui, tô entregando o seu biometano, mas como é que eu vou usar ele? Como eu vou utilizar? Então ela entrega ali geradores a biometano, motobombas. Então, todas essas... Motobomba gasta mais diesel que trator e caminhão numa usina, né? Porque você tem que irrigar aquela vinhaça, ela tem que ser bombeada, né, para os canaviais, porque é plano. Como é que eu levo
né, a vinhaça, né, aquele líquido lá para o final da minha usina. Eu tenho que bombear muita energia, né? Basicamente as motobombas é isso, irrigação. Perfeito. E faz a transformação veicular também. Certo. O caminhão começar a rodar biometano e também com motor 100% a etanol agora. Então, assim, os tratores hoje são tudo diesel, né? Ah, mas eu quero um trator etanol, mas não fabrico, né? A John Deere anunciou que vai fabricar, mas espera aí, eu posso trocar o teu motor diesel, né, da John Deere, você tem trator John Deere, né, para você trocar na Vero? Eu tenho. Então, assim, daqui para mim que eu troco, eu ponho motor etanol, não vai perder potência, nada, e você vai usar etanol que você está vendendo lá por R$ 2 e você está comprando diesel por 7. Imagine, eu troquei 7 por 2, com a mesma eficiência, né? Logicamente consome um pouco mais, só que o ganho é muito grande, não tem imposto, né? Quando você vende, você tem a logística, né, de tirar o etanol, botar lá numa distribuidora, você vai ter a logística, o imposto, o caminhão que vai transportar, vai emitir CO2, imagine o benefício. E agora já tem um motor etanol e eventualmente as montadoras já vão, talvez no futuro, oferecer um trator etanol. Então o ganho aqui realmente para a Tupi é fantástico, né? E já criando, né, o uso, não adianta eu ter uma demanda se eu não tenho como aplicar. Então os motores já sendo disponibilizados a partir da fabricação da MWM, né? Logicamente que é o grupo Tupi, uma coisa só. E também essa lei combustível do futuro, ela ainda sustenta mais ainda o crescimento do etanol de milho, que cresceu muito nos últimos anos. Então, para isso, precisa construir armazéns ali para essas indústrias armazenar esse etanol de milho, que ela vai produzir durante todo o ano. Então, compra no momento da safra e deixa armazenar. E aí não só tem a questão do etanol, mas o biodiesel também, a mistura vai aumentar no diesel. Então, para Kepler... Então, hoje o biodiesel é 14%, né, que já fomentado agora a partir de, acho que foi abril, só que pode ir para 20% ou mais ainda, né? Acho que a gente vai ver se não tem efeito nos motores. Então, bom, se eu tenho mais biodiesel de soja, eu preciso armazenar essa soja durante o ano inteiro. Então, para Kepler, que é os silos, basicamente são grandes depósitos, né, de soja e milho, que armazene, e você basicamente vai consumir ao longo do ano e não apenas na safra. Então, a Kepler também, né, entra na história. Pedro, mas não é só, né? Quais outras empresas se beneficiam? Tudo que a gente está falando, depreciação acelerada, mover, combustível do futuro, né? E a própria sociedade, né? Que benefício traz para a sociedade? Assim, basicamente todas essas que a gente comentou aqui, mas principalmente no mover Tupi, Metal Leve, Rio Sulense, Chus, todas essas são beneficiadas de forma direta, né? E aí quando a gente fala da questão dos biocombustíveis, a gente comentou Jales, São Martinho e a Kepler também de tabela, e depreciação acelerada praticamente todas elas. Todo mundo está investindo, né? E esses setores, né, o governo elencou 23 setores, né, que podem fazer o uso, inclusive os biocombustíveis estão aí, as empresas, né, o setor automotivo, autopeças, estão aí as empresas. Então, as empresas que nós investimos, também tem isso, né? A Peternat não está aqui, mas faz uso, outros setores também que nós temos investimentos. Então, vou dizer, grande parte dos nossos ativos, nossos investimentos, se beneficiarão não só do mover, combustível do futuro, como depreciação acelerada. E talvez a Trigo não é a empresa, digamos, com maiores ativos verdes, né, de certa forma envolvidos com isso aqui tudo, e que serão beneficiados em termos economicamente. Não é só, eu vou fazer bem para o planeta. Não, eu vou fazer bem para o acionista também, né? Isso aqui dá dinheiro, vai pagar dividendos, né? Então, assim, ganha-ganha. A sociedade ganha, né? Também os acionistas que estão financiando, de certa forma, tudo isso aqui também vão ser remunerados. Vou modernizar meu parque fabril, vou criar mais empregos, então um efeito em cascata positivo. Bom, Pedro, era isso, né? Então, acho que a resenha veio no momento legal, né? Quem quiser entender mais, assistam, né, essa live da Tupi, né, que foi feita agora no dia 16. Assistam também a live que eu fiz com a Metal Leve, também ele bastante complementar, é muito abrangente, tem muito detalhe. Então, quem assistir 5 horas de Tupi e Metal Leve vai entender tudo que a gente está falando aqui. A gente falou aqui quase nada, né? Isso aqui foi só um esquenta. Agora, exatamente. Quem quiser realmente ir a fundo, entendendo o detalhe. Digamos, se embebedar, né? Se localizar no bom sentido, né? De conhecimento, de entendimento, e que vai ter a ver com a própria Trigo, né? Com nossos investimentos, basta assistir aquelas lives, 5 horas, né? Mas vai dar muito conhecimento. Então, vou entender todos esses benefícios e porque nós estamos investindo, né? Não só pelas empresas que estão muito descontadas, mas empresas que são verdes
vão trazer um grande benefício para a sociedade, para o meio ambiente, para o planeta e também vão remunerar seus acionistas. Então, Pedro, obrigado. Né? Então, o Fred hoje não está aqui porque trouxe o especialista, que é o Pedro. Então, obrigado, Pedro. Até a próxima. Obrigado a todos que nos acompanham. Leiam a resenha, leiam também né, outras publicações nossas, né, a nossa resenha que você fez sobre Tupi, né, sobre Kepler, que são empresas que estão aqui, Schultz. Teremos uma no forno aí, São Martinho também. Então... Tem outras empresas que estão indo aí. Então, obrigado a todos e até boa leitura e até a próxima. Até a próxima.